Muito boa noite para você ligado no canal do Bahia Notícias. Meu nome é Hugo Araújo e está começando mais um BN na Bola, a sua resenha esportiva de toda terça-feira, 19 horas aqui no YouTube do Bahia Notícias. Rapaz, hoje a gente está recebendo um mestre das pranchetas aqui no BN na Bola, Laelson Lopes, um cara com uma carreira, um currículo aí de muitos clubes e muitos feitos, até feitos que você vai se surpreender quando eu lembrar alguns deles aqui. Laelson, que encerrou a sua passagem recentemente agora no Vitória, né? Sua última passagem, sua terceira passagem pela base do rubro-negro baiano, foi vice-campeão da Série B do Campeonato Brasileiro e conseguiu botar o Vitória de volta à Série A do Brasileirão Sub-20, um dos feitos de Laelson Lopes nessa última passagem, né? E a gente estava conversando aqui antes do programa conversar, muita resenha, porque o homem tem história, o homem que está aí treinando e jogando, foi também ex-jogador profissional. Começou lá no Estrela de Março, né, Laelson? No Estrela de Março lá. E depois virou treinador do Galícia, depois começou a fazer o trabalho de base. E não só na base do Vitória, na base do Bahia também. Inclusive aqui durante as nossas conversas antes do programa conversar, a gente lembrou aqui que Laelson também é o treinador da final da Copa São Paulo do Bahia 2011. Aquela geração de Rafael Gladiador, né, Laelson? Muita gente. Felipe Madison. A única final do Bahia em Copa São Paulo, né? E era Laelson Lopes, o nosso convidado de hoje. Treinador da base de Bahia, de Vitória, já treinou também bastante clube profissional. A gente estava batendo uma resenha boa aqui. Agora eu convido você a participar, a também conhecer um pouco mais da história de Laelson Lopes e dessa resenha, porque a resenha não vai ser só sobre Laelson, vai ser sobre futebol. Aqui é o BN na Bola. Eu te garanto que você vai conhecer histórias muito boas durante este episódio. É um prazer para o Bahia Notícias estar recebendo o Laelson Lopes. E aqui, ao meu lado, Thiago Tolentino. Boa noite, Thiago. Boa noite, Hugo. Boa noite para o pessoal que está acompanhando a gente aqui. Laelson de novo aqui, né? Dobradinha, Laelson. Acho que dobradinha é a terceira vez, a gente não sabe. Já é da casa, já. É o tri. Mas é muito bom, porque é uma pauta que a gente precisa falar, né? Futebol baiano, futebol de base. Ele que teve a passagem recente pelo Vitória. E não só o Vitória, mas também passagens emblemáticas pelo futebol baiano, pelas divisões de base, pelo Itabuna na Série D também. Exato. Do ano passado. Então a gente vai falar sobre um pouco de tudo sobre isso e fazer esse comparativo aí dos trabalhos deles e desde até a saída dele do Vitória recentemente, né, Hugo? Exatamente. Vamos falar muito sobre esse momento da divisão de base do Vitória. Sempre um assunto bastante importante. Laelson tem muito a contribuir com esse debate, com essa resenha aqui do BN na Bola. Então vamos começar essa conversa, essa resenha aqui com o grande Laelson Lopes. Para começar, Laelson, eu queria que você já lembrasse um pouquinho para a galera, você que tem um currículo aí como treinador profissional também, mas digamos assim, aqui na Bahia, por ter trabalhado na divisão de base de Bahia e de Vitória, fica mais lembrado pelo trabalho na base, né? Para a gente começar, não só na base de Bahia e de Vitória, mas conta pra gente um pouco dos jogadores que você já revelou, já teve o prazer e o talento para revelar, grandes jogadores do futebol brasileiro, não só na base de Bahia e Vitória, mas também por intermunicipal. Você já revelou alguns aí, eu convido que você agora abre o leque, né? Revele agora para toda a nossa audiência aí do BN na Bola. Conta aí as grandes feras que você já revelou, e é um prazer pro BN na Bola estar aqui te recebendo nessa noite de terça-feira, Laelson. Boa noite, Hugo. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Realmente a gente tem, a nível de currículo, tem que ser separado em dois estágios, né? O estágio de profissional, que a gente tem alguns títulos, muitas participações, Campeonato Baiano, Sergipano, Alagoano, Goiano, Mineiro, como profissional, e fora também no exterior, na Galícia, na Espanha. E a nível de base, só para falar assim por alto, Real Salvador, Vitória, aqui Bahia, Camaçariense, aqui no que eu tive a oportunidade de fazer um trabalho, o próprio Estrela de Março, e Cruzeiro de Minas, o Itaúna, tanto profissional como base em Minas, e o Fortaleza, né, a nível de base. Mas sempre conquistando títulos ou contribuindo para que o jogador chegasse no mais alto nível, virasse, como a gente diz na linguagem do futebol, ou descobrindo de fato alguns jogadores. Os jogadores assim que a gente diretamente descobriu e que viraram, né, a gente vai começar pelo Liedson, né, que jogou ao lado de Cristiano Ronaldo, né? Seleção portuguesa, Corinthians, Flamengo. Então foi um jogador que a gente viu em 99 disputando ali pela seleção de Valença, mas quando eu fui com o Galícia em 2000 Você treinou do profissional do Galícia, né? Do Galícia, a prefeitura comprou 2 jogos lá
Passei jogado em Valença. E a gente pediu 3 jogadores para completar o time na sexta-feira, que a gente ia jogar no domingo, para a gente fazer um coletivo. Perfeito. E o Lietes jogou. Terminado o treino, eu chamei o presidente da liga, perguntei quem era aquele atleta, quantos anos tinha, chamei o diretor e disse, eu vou levar esse garoto. Isso ali em 97. Aí ele disse, não tem condições de levar, porque eu não tenho um salário mínimo, que ele trabalhava no mercadinho, né? E ganhava um salário mínimo e sustentava a família com isso. Aí Lietes ficou ali, o Galícia veio embora, que era para Lietes ter ido para o Galícia. E a vida seguiu. Em 99, isso foi em 97, Lietes foi foi artilheiro do Intermunicipal. E aí o presidente da liga, como todo mundo foi em cima, disse, não, quem vai levar é Laelso, que ele viu primeiro. Aí eu levei para o Poções, lá eu profissionalizei. Ele fez 9 gols no Campeonato Baiano ali em 2000. Me ajudou no Campeonato Nordeste, que o Poções ali foi 4º lugar no Campeonato do Nordeste. E, logicamente, depois o Lietes seguiu a carreira dele para Curitiba, aí veio para o Curitiba, Flamengo, Corinthians e foi para o Sport de Lisboa, onde ele chegou até a seleção portuguesa. Outro jogador que eu descobri foi o Gilberto, que hoje está no Juventude, e ele que conta a história, porque eu não lembrava, que era um garoto de 14, 15 anos, eu estava no Confiança fazendo minha pré-temporada em Canidé, ali em Piranhas, e o pai chegou com um garoto e pediu para ele treinar. Eu disse, eu só tenho um time profissional aqui, vou fazer o coletivo na sexta-feira, traga ele. Na pré-temporada. Ele foi, o moleque limpou a primeira bola, limpou a segunda, tudo. Disse, garoto, quantos anos você tem? Acho que era 14 ou 15. Ele disse, eu vou embora tal dia, você vai no ônibus comigo. E aí peguei ele, levei para o CT do Confiança, ele ficou lá hospedado num quarto separado, treinando com um profissional até a base se apresentar. Ele foi apresentado à base, mas ficou treinando comigo, jogando na base. Depois o Nereu Pinheiro trabalhou lá no Confiança quando eu saí. E levou ele para Santa Cruz, onde ele se profissionaliza, e vira o Gilberto, que depois chega no Bahia e hoje está no Juventude, jogou fora. O outro foi Val Baiano, que jogou no Santos, Flamengo, fora do país. Rapaz, se deixar essa lista aí, fica o programa inteiro. Isso que eu contribuí, uma hora aí de... mais um que eu contribuí. Eu quero que você fale aquele que você contou aqui nos bastidores, que eu não lembrava, mas eu não sabia, na verdade, que é Nonato, né? O Nonato... Você, durante a sua passagem ali na divisão de base do Bahia... A minha primeira passagem no Bahia ali em 98, 99... Foi eu e o Garrido para Belém do Pará para reforçar a categoria de base. Trouxemos 7 jogadores. Vieram 3 para o Sub-20, que aí foi Vladimir, Kleber e Nonato. Trouxemos 2 para o Sub-17, que foi Adriano e Maurício. E trouxemos Jefferson e... esqueci o nome do outro agora, para o infantil. E desses, o que realmente virou um dos maiores artilheiros do Bahia foi o Nonato, que no Brasil todo. É o tipo de garimpagem ali, né? Um tipo de descoberta que não tem valor, né? Você consegue ali, através do olhar, da capacidade de revelar jogador, você dá um ídolo para o clube, né? Na realidade, a gente nem sabe de explicar muito bem o que é que acontece. É um dom que você olha para o jogador e você vê uma perspectiva. Como teve o Sassá, que foi 2 anos aqui artilheiro do Baiano, e depois foi vendido para Portugal, isso no Ipitanga, que foi fazer um teste comigo com 22 anos, eu provei. Ele foi 2 anos artilheiro do Baiano e foi vendido para Portugal. Depois a carreira dele teve um certo nível, depois baixou, e teve outros jogadores no próprio Poções, que eu descobri, Alessandro Azevedo, Kena, que jogou no Bahia, Alessandro Azevedo. Agora, para a torcida do Vitória não ficar chateada, fala um dos Vitória. Do Vitória nós temos o Samuel, que chegou para fazer teste. Ele era atacante, né? De beirada, que hoje está no Japão, e a gente colocou ele de atacante se firmou e foi vendido como atacante. Então, no Vitória, a gente teve o Samuel, assim, que foi a maior expressão, e teve outros jogadores que a gente contribuiu com a formação, que foi vendido por Hoffenheim, como falo do Barata, que é o Lucas Ribeiro, e outros jogadores no passado. Antigos, assim, no passado nós tivemos Fábio Bilica, Matusalém, Alain Delon, tá bom? Que nós contribuímos com a formação. Esses aí nós não descobrimos, não. Foi ali, pegou, o próprio Moisés, que jogou em muitos times Matusalém, Alain Delon, Bilica, o próprio Marconi, que hoje é deputado, que também trabalhou com a gente, é ídolo lá no Catar, entendeu? Foram vários atletas ali. Fez parte desse grupo. Quando eu cheguei em 97 no Vitória, nós tivemos aí essa coisa. E chegou a trabalhar comigo, mas não jogar porque ele estava machucado, o próprio João Paulo, que hoje é um dos maiores gestores de base, não é do Brasil não, é do mundo para mim. Daqui a pouco a gente vai falar disso também, viu?
dessa potência que o Palmeiras virou na base, com a ajuda de João Paulo, de Carlão, né? Que você também falou aqui. Uma galera que passou pelo Vitória. Isso. E agora está contribuindo lá no Palmeiras. Agora, Lelson, essa enorme quantidade de jogadores que você treinou, né, que você projetou para o futuro, qual que você considera que mais deu certo ali? Qual que você olha assim, fala assim, poxa, esse cara aqui eu me orgulho de ter treinado, porque realmente esse cara foi diferente. É tudo de momento, né? A gente lá atrás também já se orgulhou, o próprio Nonato, o próprio Bilica, que o Matusalém, que chegou no nível muito alto na Itália, o Alain Delon, recentemente o Samuel, o Lucas Ribeiro, porque a gente olha assim, tem que dar retorno para o clube, né? E a gente teve uma geração agora à nossa disposição no Vitória, como nós tivemos também no Bahia, como Madison, Rafael Gladiador, que foi uma geração que acabou dando, o próprio Gabriel, que hoje está jogando no Mirassol. De 2011, né, que você foi campeão da foram Copinha. Jogadores que deu retorno. No Maranhão, na época também do Bahia, que foi vendido para o Cruz Azul do México, o Gabriel foi vendido para o Flamengo, que a função do treinador, enquanto treinador de base, seja que categoria for, é formar e gerar um ativo para o clube. E isso, graças a Deus, todos os clubes, foi assim no Fortaleza, que ganhei título também, foi assim no Cruzeiro, que eu ganhei título, foi assim no Bahia, foi assim no Vitória, no Real Salvador, que revelamos ali, ajudamos e contribuímos ao Apodi, o Anselmo Ramon, o Eduardo, que jogou no Bahia, Botafogo, depois foi hoje, está jogando no Japão. Guilherme, né? Você lembrou o Guilherme, também, que jogou no Cruzeiro depois Atlético, Corinthians. Exato, Corinthians, entendeu? Então, são vários atletas que a gente, enquanto treinador de base, tem essa missão de ganhar títulos dentro da base, mas também de formar atletas para que virem ativos dos seus clubes e, logicamente, possam desenvolver em alto nível o seu futebol. Você acha, Lelson, que rola uma negligência dos clubes em relação a isso? Porque você citou vários jogadores que, como você falou, viraram ativos para os clubes, né? E hoje a gente vê potências como o Palmeiras, como ela investe na base, como ele faz dinheiro na base. E não só faz dinheiro, mas também reforça o time profissional com os jogadores da base, né? Você acha que rola alguma negligência de certos clubes ainda com a divisão de base ali, que você citou vários jogadores que renderam milhões, mas para a galera ali da divisão pro departamento da divisão de base, às vezes não tem esse investimento todo? Às vezes o clube, principalmente quando ele não é SAF, hoje em dia que está na moda SAF, né, é difícil você ter um recurso financeiro, ter um orçamento que você consiga manter a equipe A, o seu profissional, em um alto nível e se manter numa divisão mais alta possível, conquistando títulos e buscando os objetivos maiores da competição, e você ter ao mesmo tempo uma base, porque ou você direciona o recurso financeiro para um lado ou para o outro. Especificamente, a gente falando agora dessa minha passagem no Vitória, o presidente Fábio Mota, que para mim é um dos maiores gestores que eu já trabalhei, assim, a nível de base, a nível de equipe mesmo, profissional, ele primeiro deu prioridade ao time profissional. Sim. E, paralelo a isso, a uma estrutura física dentro do clube mesmo, e depois ele partiu para a base. Então, esse investimento da base, há mais ou menos 2 anos, está sendo focado, né? E a gente já conquistou algumas coisas de uma forma meio que pelo atalho, não era para agora, porque base é médio e longo prazo. Exato. E a gente conquistou ali boas participações no ano passado. Copa São Paulo, eu fiz 2 Copas São Paulo, saímos pelos pênaltis, mas invicto nas 2 Copas São Paulo. Disputamos aí que ele fez um convênio com o Itabuna, conseguimos fazer uma grande participação numa Série D com o Itabuna, entendeu? E esse ano, a nível ganhamos em 2023 um título de Copa Integração, Copa Atlântico, lá em Recife, e esse ano, Série B do Brasileiro, o objetivo maior, que era o acesso, nós conquistamos. E o Vitória, cada vez mais agora, a gente fala mais do Vitória porque foi o mais recente, ele vai se fortalecendo dentro da base para que logo, logo nós tenhamos, já temos jogadores com potencial muito bom para já estar servindo esse ano, mas que precisam ainda de um pouco de trabalho ali junto ao profissional e ser lançado no momento certo, para que esses jogadores logo, logo virem realmente um ativo dentro do clube, como é o Lucas Arcanjo, que também foi um dos atletas que fez parte daquele time que nós fizemos a final com o Palmeiras, o Lucas Arcanjo que está aí, o David que foi vendido para a Ucrânia, depois teve problema da guerra, acabou voltando, o Lucas Ribeiro, o Heron, que está jogando hoje no Japão, todos esses atletas foram vice-campeão, o Farinha que está jogando também, o Matheus Farinha que está jogando fora do país, foram atletas que nós ajudamos e contribuímos com a revelação, já em 2018, quando nós fizemos a final do Brasileiro. Perfeito, vamos então falar do Vitória, vamos aproveitar esse gancho para falar do Vitória, essa última passagem dele. Porque você treinou, né? Você teve a sua última passagem pelo Sub-20 do Vitória.
treinou com grandes jogadores, fez uma boa campanha de Série B, né? Conseguiu a classificação para a Série A pelo Sub-20. Eu queria te perguntar, porque sempre tem essa questão de a base do Vitória, de as pessoas falarem que a base do Vitória ainda não está pronta e etc. Não revela mais, né? Surgiu aquela polêmica, né, de quando os meninos subiram para a Série A, daquela foto, né, que o pessoal falou que isso era um deboche para Carpini, naquela época que o Carpini estava treinando no Vitória. Hoje você, analisando essa equipe que você treinou, você entende que é por aí, que a base ainda não está pronta para poder ingressar na equipe titular do Vitória, talvez, até porque o Vitória passa por um momento de reestruturação do elenco. O próprio presidente Fábio Mota, ele confirma que não fez um bom trabalho no primeiro semestre de contratação, tanto que alguns jogadores já saíram. Só que hoje, olhando essa carência do elenco do Vitória ainda, de peças, talvez algum jogador ali do Sub-20 não seria capaz de, talvez, mudar, sabe, dar um ar novo pro Vitória, ou ainda precisa dar uma lapidada a mais? Quando a gente fala de lançamento, a gente tem que estar atento muito à questão em que prateleira que está o time profissional. Sim. Nós estamos numa prateleira hoje de Série A, que é a mais alta possível, de um campeonato com uma competitividade absurda. E o Vitória ainda com essas dificuldades, que é normal de um time que não se tornou SAF, que não aquela questão orçamentária, que você sabe que é um impacto grande, que não pode ser comparado com Corinthians, mesmo estando nessa fase louca que está, Flamengo, outros times aí, que tem investimentos e recursos de TV e tudo bem mais alto do que o Vitória. Então isso traz um impacto também nessa distância. O Vitória ficou muito longe da Série A na sua divisão de base, tanto no Sub-17 como no 20. Isso traz uma perda que nós conseguimos corrigir um pouco o ano passado. Participamos da Série D com Itabuna, participamos do Campeonato Brasileiro Sub-23 e esse ano da Série B deu uma elevada no nível. Se esse nível para alguns já é suficiente para estar na Série A, eu creio que um ou dois sim. Os outros precisam ainda de um caminho maior. Hoje, dois jogadores aí que você consegue ver da base do Vitória formando ali o plantel, jogando no profissional. Um é Edenilson, o outro o Andrei. O volante Edenilson e o zagueiro Andrei. Faz tempo que eu não vejo, olha que eu já trabalhei, como você viu aí, que eu já revelei tantos jogadores, né? Ao longo dessa minha carreira, que eu não vejo um zagueiro com tanto recurso técnico, velocidade para quem tem 2,2 metros. Ela tem 2,2 metros. E recurso técnico para jogar futebol. Faz tempo que eu não vejo um zagueiro com tanto recurso técnico. Lógico que dentro do futebol existe coisas que do campo, do extracampo, às vezes antipatia ou de um treinador ou outro, e acaba o jogador indo para um caminho ou outro. Mas acho que um dos ativos que tem o Edenilson, que joga tanto de zagueiro como de volante, é multifuncional, que é um outro que eu reputo assim. E chegaram recentemente o Wendel, né, que é um volante que veio de origem do Palmeiras, também num nível muito alto. O Lauan, que foi emprestado para ganhar um pouco mais de rodagem. O próprio Breno, que foi para o Londrina para ganhar mais rodagem. O Luiz Miguel também, que foi para o Botafogo da Paraíba. São jogadores Você acha que todos esses poderiam estar formando? Poderiam, se houver espaço, houver uma política também dos treinadores. Sim. De lançar aonde, em que momento. Campeonato Baiano, Campeonato Nordeste no início. Esses meninos tinham que ter uma minutagem maior. Para quando chegar num brasileiro, eles já estarem ali com essa minutagem, a imprensa, a torcida já reconhecer, não jogar diretamente num brasileiro, que aí fica mais difícil. Porque acho que a grande dificuldade foi não ter feito essa escadinha de baiano, nordeste, aí sim, agora brasileiro. Esse é um ótimo. Eu acho que essa foi a grande, digamos assim, não porque não é culpa do clube em si, mas dos treinadores que já jogam meio que com a faca no pescoço, né? De ter aquela coragem para lançar e dar continuidade. Lauan entrou no ano passado num Bavi e foi um dos destaques, e depois ele não teve uma sequência. Nesse sentido que eu falo, e o próprio Fal, que entrou algumas partidas boas, não teve uma sequência, e o jogador é um ser humano, ele acaba se desmotivando e buscando, ou o clube busca um novo mercado para ele, para que ele possa rodar e depois retornar, ou o próprio jogador pede para sair para que ele tenha um pouco mais de oportunidade de jogar, porque potencial eles tinham, mas se fosse lançado gradativamente. Olha, Léo, são muitos tópicos, viu? Realmente são várias questões que a gente vai conversando e vai conseguindo ligar os pontos, né? Porque no começo da temporada o Vitória fez uma série de contratações de jogadores que não estão mais no elenco. Posso citar aqui, você citou o Edenilson, que foi um dos jogadores que você começou citando que poderia estar no plantel do Vitória.
Só para volância ali, para o setor de meio campo. Lembrando que Edenilson está no plantel, Tá no plantel profissional. perfeito. Só perfeito. jogou pouco. Inclusive ele viajou também para São Paulo, né? Isso. Ele viajou para São Paulo. Tem o Lohan agora também, que é um Lohan, meia que... Lucas Lohan, né? O meia. Um dos artilheiros do 20 esse ano, tanto na Série B como na Copa São Paulo. Você vê que a gente consegue citar nomes, né? É. Agora é o que você falou, é aquele processo, é aquela calma para botar o cara para jogar e principalmente no começo do ano. Aí volta o que eu tava falando, porque o Vitória no começo do ano, quando tinha Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, colocava jogadores que ele contratou, casos de Thiaguinho, um volante que não tá mais no Vitória, O próprio caso Pablo, de né? O Pablo do... não teve chances. Não teve Não chance. teve Teve chance. chance, ele teve em 2 jogos ali. Realmente mas ele teve mais chances que outros, né? Mas Sim. o Vitória trouxe Val Soares, que é um volante que não performou aqui, que chegou, foi contratado para esse setor de volante, Tinha mas não jogou. Bruninho Então aí também, já né? são 2 jogadores que tiram minutos de Tira um Edenilson. minutos, Bruninho Que era do Xavier. Edenilson, de um Faldo, um Miguel, que era para ter tido uma minutagem o ano passado já do Baiano para o Nordeste para ir chegar no Brasileiro. Esse ano, Copa São Paulo, eles já não foram, ficaram no elenco do profissional, era para ter jogado no Baiano, Nordeste, Copa do Brasil, se houvesse possibilidade, e aí sim você chega num brasileiro mais É a escadinha, integrado e tudo. É a Mas escadinha. não foi possível ser feito isso em função de detalhes ali que a comissão na época estimou que não tinha, Sim. mas é aquela coisa, se não fizer escolha, essa né? graduação Exato. de jogo, jogar o menino numa Série A já é mais difícil, no caso agora para o Carilli, jogar numa Série A, porque Agora- a distância é muito grande, entendeu? sim. Possa ser que em um jogo que está ganhando de 4, de 3, a partida está ali garantida, aí possa fazer esse processo. Mas nós perdemos esse time lá no início do ano. Nem todo mundo é Hendrick, né, Nelson? Não é como que vai Não, jogar porque ali, né? aí o excepcional, É excepcional, um Estevão é um exatamente. excepcional, Exatamente, entendeu? Tem que ter uma escadinha um Neymar na época dele é um excepcional, os outros precisam de uma graduação de competições que vai levando o nível até ele chegar na Série A. E essa prateleira de Série A é uma prateleira difícil, com um alto nível de rendimento, a gente vê como é que está a dificuldade do brasileiro, está muito parelho, tanto em cima como embaixo, tudo a dificuldade de cima e a de baixo, você vê que esses 2 últimos anos, 3, é ali que se decide nas últimas rodadas quem é o campeão e quem vai ser realmente rebaixado. Então o nível está muito alto, a competitividade está muito alta. Você citou aí o zagueiro, o Andrei, né? E o Vitória tá no elenco também, agora não mais porque ele acabou se machucando, mas é o Cauã Santos, que também é um zagueiro. O Cauã, que é outro jogador que essa Copa São Paulo desse ano o revelou, mas era um jogador que já vinha sendo destaque no 17, no 15 e em outras categorias, e esse ano Teve a fatalidade da contusão. E ele teve essa contusão, Mas fala um pouco mais sobre o Andrei, Laels, porque o Andrei ele já é conhecido da torcida do Vitória, porque quando você está assistindo um jogo, vou ver aqui um sub-20 do Vitória. Você liga a televisão, vê um cara de 2,2 m, o cara chama atenção, né? Bom, o Andrei, mas além da altura, do porte físico, também é muito habilidoso, rápido. O que eu vejo no Andrei, olha que eu já trabalhei ao longo desses meus anos aí de carreira, tanto em profissional como base, e lançando vários jogadores que vieram de base em profissional quando eu estava na equipe profissional. É um dos zagueiros que eu vi nos últimos anos com maior recurso técnico, e com 2,2 m você não ser lento, isso é muito difícil de encontrar. Muito difícil de encontrar. Porque pela altura, né? Então, um jogador com muito recurso técnico, personalidade para jogar, sabe construir desde trás, sabe ser duro na hora certa ali na marcação, entendeu? Faz uma leitura de jogo muito boa. Agora, o que precisa é ter essa graduação de lançamento. E, lógico, o jogador quando sobe, você acaba tendo um aumento salarial, ter aquele trabalho ali da área de psicologia e de coisa de não deixar o jogador se empolgar. Isso é com qualquer um, né? Claro, para que ele possa manter ali os pezinhos no chão e possa crescer gradualmente. Mas é um dos jogadores, já que você citou o André aí, que eu vejo com o maior, dos zagueiros que eu trabalhei nos últimos anos, com o maior potencial para virar um ativo do Vitória, que ele tem 20 anos, e ser um jogador com potencial venda no futuro, se ele tiver essa oportunidade de jogar no profissional, mas agora, com prateleira de Série A, saber escolher o momento certo de lançá-lo para que ele possa ir entrando nos jogos que tem uma graduação, digamos assim, mais fácil, que o Vitória não tem achado esses jogos, Série A é muito difícil. Só aquele jogo que de repente encaixou tudo direitinho, tá 4-0. Pô, dá uma prioridade pro moleque, bota o moleque aí para jogar 15 minutos, bota o moleque para jogar 20 minutos, bota o moleque para jogar 5 minutos. Não é só ele não, é os outros que lá estão. Hoje tem cerca de 7 jogadores. Se não botar um garoto, bota um cara que você... Essa que é a situação, que às vezes,
por questão do próprio treinador e por autodefesa, né? Porque você sabe, não vê o resultado, acaba o treinador caindo. Mas eu acho que... Mas você acha que o Vitória está encaminhado aí nesse processo? A nível de base tá, né? É só a questão mesmo de ter essa filosofia. A gente não sabe como vai ser a configuração do início do ano para o Baiano, porque vai precisar, devido a essa janela que se abriu do Campeonato Mundial de Clubes, o campeonato vai se estender mais no final do ano e vai precisar de um sub-23 aí agora com... A gente vai ter mudança de calendário também ano que vem, né? Exato. Para que aí é a hora desses jogadores, de começar o Baiano a fazer 3, 4 partidas, aqueles que saírem bem ter continuidade no elenco quando retornarem todos de férias. Na base ali no sub-20, no sub-17 tá fluindo. Você acha que tem jogadores o que falta mudar esse salto para o profissional, né? Jogadores que está desenvolvendo, porque é isso também, né? É estrutura, e hoje está tendo estrutura. Foi o que o presidente falou e fez, né? Nós estamos aí com mais 3 campos para inaugurar, ou seja, a base vai ter 3, mais 3, 6, mais 4, 10 campos, 11 campos só para servir a base, entendeu? A base, a Academia do Leão. Então hoje tem estrutura, tem equipamento, tem bons profissionais trabalhando em todas as categorias, está dividido em base e iniciação, com 2 bons coordenadores, com um gestor também que está aí implantando o seu trabalho, né? Está tendo a oportunidade de implantar o seu trabalho, e a partir daí a coisa vai fluindo naturalmente. Eu tenho uma expectativa muito boa de que o Vitória logo vai ter essa camada de jogador, essas safras de jogadores batendo no júnior e no profissional. Você falou de estrutura, que é uma coisa que me pega muito. Eu sempre gosto de perguntar aqui para todo mundo que vem aqui de futebol baiano, porque a gente percebe que os estádios aqui da Bahia, eles são bem precários, né? A gente tem, além de... Se a gente só tem de bom gramado, vamos dizer assim, Pituaçu, Fonte Nova e Barradão. E esses jogadores, eles costumam treinar no CT do Barradão. Inclusive, as competições de base vêm sendo realizadas aqui no próprio CT, porque por conta da estrutura, do gramado e tudo. Você acha que isso não afeta um jogador, por exemplo, vamos supor que o Vitória jogue ano que vem o Baiano e suba jogadores do Sub-20, o Andrei, por exemplo. Ele não vai se prejudicar jogando no Adalto Moraes da vida, etc. Como é que faz para esse jogador se sobressair jogando num campeonato que tem tantos estádios precários, sabe, Léo? O Adalto Moraes, inclusive, uma boa notícia, né? O próprio deputado Alberto Carlos vai ser reformado, graças a Deus. Eu já trabalhei lá, e a dificuldade não é só para os visitantes, não, é para a gente também, que é o mandante. Para o mandante, né? Mas esse ano a gente teve uma característica, porque teve muito time de Salvador, e acabou que os campos sintéticos foram a grande solução. Nós temos um mini estádio que foi inaugurado sintético, teve também um da Vila Canária, e com Pituaçu, que a gente não sabe por que foi interditado, mas já voltou, prejudicou muito o nível técnico, e o nosso mando de campo seria em Pituaçu. Sim. Né? E outros times também. Então prejudicou muito, foi um dos fatores que nos prejudicou nesse sentido, porque o campo sintético também tivemos período de chuva muito forte, e isso tudo iguala muito os times, aí fica para aquele detalhe de uma situação de uma bola ou outra. Mas a gente acredita que os jogadores, a nível de base, eles têm que passar até por isso, para que eles tenham gana e fome de buscar algo melhor. Sim. Então, lógico que se tivesse campos melhores, lógico que o desenvolvimento seria bem melhor. E a gente torce para isso, para que todos os times, o Galícia, que subiu agora, o Bahia de Feira, que tem lá o campo sintético dele, que já dá uma estrutura boa, os outros times, tipo Ipiranga, que tem lá a Vila Canária, que Leônico, que os outros times, o próprio Estrela de Março, que esses times possam ter seu campus, de preferência campo, o SSA, que possam ter seus campos para ter ali o seu mando de campo. E a maioria desses times não tem o seu mando de campo, jogam em mandos de campo emprestados, o próprio Jacuipense também, que acabou compartilhando ali o campo com Vitória, mas basicamente esse ano foi sintético no nosso grupo. Aí teve o grupo que foi no nosso grupo, que eu digo quando eu estava no Vitória. Teve o grupo do Bahia, que acabou pegando mais jogos no interior, inclusive Sim. O próprio Adalto, como você falou, que graças a Deus vai ser reformulado. Coisa boa para o futebol baiano. Agora, a gente tem muita coisa ainda para conversar com você, Laelson. E a galera que está acompanhando aí, tem muita coisa ainda para a gente falar aqui nessa resenha com o Laelson Lopes. Eu vou perguntar para ele sobre a campanha, relembrar um pouco essa campanha na Copa São Paulo com o Bahia em 2011. Vamos falar um pouco sobre ela. Vamos falar um pouco também sobre a eliminação do Vitória, né, nas quartas de final do Campeonato Baiano Sub-20. Oitavas de final, verdade. As oitavas de final para o Ipiranga, que está fazendo um grande trabalho agora de reconstrução. A gente até recebeu aqui o Danilo e o Daniel, o diretor de futebol e o técnico do Sub-20 do Ipiranga. Então, a gente vai falar sobre esse confronto que eliminou o Vitória e foi
meio que a despedida, né, de Laelson Lopes nessa terceira passagem. Também vamos falar um pouco sobre as histórias aí do futebol profissional, que o Laelson também tem muitos clubes aí no currículo, então fique ligado que daqui a pouco tem mais, porque agora a gente vai mandar aquele abraço, aquela lembrança da Casa de Apostas, a nossa grande parceira aqui do BN na Bola, porque se o papo é de quem ama esportes, aqui no BN na Bola, nada melhor que falar da Casa de Apostas. Garanta sua diversão numa plataforma segura, moderna e com as melhores odds do mercado de uma casa que é 100% regulamentada. Na casa você pode usar a ferramenta de criar apostas e selecionar vários mercados da mesma partida, combinar diferentes jogos e até compartilhar o seu bilhete com os amigos. E se tiver qualquer dúvida, ainda tem uma equipe de atendimento disponível 24 horas para dar todo o suporte que você precisa. Então já pega o celular para ler o QR Code que está aqui na tela e fazer o seu cadastro lá na Casa de Apostas, a melhor casa para você fazer o seu palpite, porque jogo seguro é na casa que você confia. Peguei a visão, a chance tá na mão. Me divirto bem, vem você também. Deixa um palpite forte, abrace a sua sorte. Vai, vai, vai. Se joga, se joga, se joga, se joga, vai. Diversão na hora, é na Casa de Apostas. Jogo responsável é na Casa de Apostas, a Casa de Apostas do Brasil e dos brasileiros. Diversão na hora, é na Casa de Apostas. O tracampo dele terrível. Estamos de volta com o BN na Bola, recebendo Laelson Lopes, ex-treinador do Vitória Sub-20, ex-treinador também das divisões de base do Bahia, treinador do Galícia, do Poções, também tem uma carreira e tanto lá em Alagoas, né, Laelson? Sergipe também. Sergipe também, Confiança, o Sergipe. Minas, Goiás. Tem muita história da bola aí, né, pra você contar pra gente aquilo, Laelson? É muita história. Antes de falar sobre essa carreira profissional de Laelson Lopes e também outros assuntos, vamos relembrar um pouco e falar sobre essa eliminação, Laelson, diante do Ipiranga, nas oitavas de final do Campeonato Baiano Sub-20. O que foi que aconteceu para esse resultado que, querendo ou não, é um resultado que surpreende, né? O Vitória sempre entra com essa obrigação de pelo menos estar na final ali. Então, o que é que aconteceu para essa eliminação precoce do Vitória? E queria uma avaliação sua sobre esses últimos momentos seus nessa sua terceira passagem no Rubro Negro. Eu sempre digo que quando um avião cai, é um grande desastre. Todo mundo sabe. Tem uma repercussão muito grande. E então tem que se pegar a caixa preta e ver ali quais foram os fatores que levou àquela queda. E sempre é multifatorial. Nunca é um motivo só. Entendeu? Então, falhou isso, falhou aquilo, foi falha humana, foi tal. Quando existe um desastre desse, eu considero um desastre, você sair umas oitavas de final dentro do Campeonato Baiano, existe vários fatores. Eu falei, citamos aqui as questões de campo, de chuva, que nós jogamos diante do Ipiranga, do Estrela de Março, num dilúvio, entendeu? Lógico que tem a falha humana também, e o aspecto emocional. Nós já tínhamos acabado de chegar numa final de Brasileiro, né, depois de ter vindo de uma Copa São Paulo e tudo, jogando paralelamente o Baiano e o próprio Brasileiro, e o jogador, depois da final do Brasileiro, houve aquela decepção, porque nós tínhamos convicção de que tínhamos time para ganhar. Sim. Houve uma queda, um baque emocional. Mesmo com a classificação? Mesmo com a classificação, porque eles queriam ser campeão. Sim. Né? Isso é bom, é uma boa então, mentalidade. isso é uma coisa. Então, a gente procurou trabalhar esse aspecto psicológico. Às vezes você consegue uma reação imediata, às vezes não. A gente tem que contar também, como eu disse que é muito fatorial, que o trabalho que vem sendo feito no Estrela, e não é da agora, que é um trabalho muito bom, de excelência. Com certeza. O trabalho que está sendo feito no próprio Fluminense, agora com o SAF, que nós também perdemos o Fluminense, e o trabalho que vem sendo feito no Ipiranga. Então, não é só o Vitória que perdeu, os outros times também jogaram bem. A gente tem que lembrar também que o Ipiranga já vem trabalhando na base bem antes de tempo. voltar profissional. Então, né? Como eu disse, é multifatorial. Agora, o peso para uma equipe com Vitória é grande. Claro. Cabia ao Vitória pesar. Subiu para a Série A. O que foi que houve depois? Nenhum time, e você vai ver o Flamengo, que foi campeão com Jorge de Jesus, depois ele tem uma queda. E ali foram vários treinadores que foram fritados durante esse período de queda até ele voltar a ser o time de novo. Aumentou, né? Exato. O Barcelona de Guardiola, não estou me comparando com ele, não. Eu estou dizendo que um time que trabalha num nível muito alto, tem um momento que ele cai. O próprio Manchester City do ano passado, que é campeão da Champions League, ele teve uma queda ao longo desse ano.
entendeu? Dessa última temporada. E está sendo feito um trabalho de reformulação para que esse time volte a competir em alto rendimento. Eu acho que pela equipe do Vitória, e trazendo para o nosso mundo e para o nosso nível, houve a mesma coisa, né? Alguns jogadores tiveram uma baixa de rendimento, que isso é natural, até porque trabalharam no mais alto nível de pressão, porque era o acesso, depois do acesso, perdão, era o título. Então, todos esses aspectos contribuíram para uma baixa ali técnica mesmo que houve. Agora, lógico, o grande responsável é o treinador. E a gente não tem dúvida disso, né? E a gente viu que chegou uma gestão nova, a gestão ela quer ter ali o seu treinador de confiança, então tudo isso é um processo muito natural. E aí foi feita a mudança. Agora a gente tinha consciência, né, de que o trabalho que foi feito ao longo desses 2 anos e meio, os títulos que foram conquistados, os objetivos foram conquistados, e que fizemos um grande trabalho. Agora, infelizmente, essas coisas acontecem, é bola para frente, buscar novos objetivos, um novo ciclo em outro lugar. Hoje você sai desses trabalhos, né, como você falou, grandes títulos conquistados. Como é que você sai do Vitória hoje, né? O que você projeta para a sua carreira a partir de agora? Porque você sai em alta, né? Apesar de ter sido demitido do clube e tudo, as portas acredito que estejam abertas para você lá no Vitória. Mas você sai em alta e eu quero saber como é que você pensa para sua carreira a partir de agora, se é profissional, se é base, como é que tá a sua cabeça, se você tá bem com isso também, enfim, todos esses fatores, né? Bem resolvido como você. Mas tem esses 2 nichos para ir, tanto base como profissional. Lógico que para a base, se a gente for, tem que ser um projeto realmente interessante, que a gente veja a possibilidade de crescimento e de fazer algo grande. Você já citou uns 2 aí, né, que são interessantes, né? Fluminense e Ipiranga. Isso. Estrela também. E profissional já seria, que é um mercado também que o Itabuna, o ano passado, deu essa projeção a nível profissional, embora a gente tivesse ali com o Sub-23. Então, houve contatos de algumas equipes. Não, ainda a negociação não tem, isso eu não vou mentir, mas de Alagoas, houve daqui do próprio futebol baiano. Os times do baiano só vão começar a serem montados a partir de segunda quinzena, final de outubro, alguns times, novembro ali até... Pensando no profissional, né? No baiano, nas competições de Série D do ano que vem, de baiano, de Copa do Brasil e do Nordeste. Então, eu acho que esse vai ser o momento em que eu vou poder definir, para estar escolhendo sempre aquela melhor opção, para que a gente possa fazer, mais uma vez, um grande trabalho, seja em profissional ou seja em base. Logicamente que a gente tem uma tranquilidade muito grande nesse momento de estar mais preocupado em estar... Eu também tenho um projeto de cursos para treinador, de atualização e reciclagem. Legal. Qual o nome? Atualização e capacitação de treinadores. A gente está aí já recebemos o convite de São Sebastião do Passé, que a gente já dado o curso lá. Tem uma projeção para ser realizado em setembro. Né? Nós já tivemos uma parceria também junto à Federação Baiana aí com o Ricardo Lima, que eu fazia o circuito de futebol, então eu dava aula nas ligas, aquelas ligas que pontualmente nos convidavam. Nesse projeto que teve o circuito de futebol junto à Federação Baiana, legal, que a gente dava aula de atualização e capacitação mesmo de treinadores da liga, daqueles campeonatos regionais, de quem vai participar intermunicipal. E a gente está com esse projeto aí que a gente retomou e vamos tocando. Lógico que vai aparecendo uma coisa ou outra até os campeonatos definirem a nível de contratação e a gente decidir o caminho que a gente de fato vai seguir. Dá para dizer então que Baianão 2026, se tiver alguma oportunidade ali, pode ser uma do seu futuro, pode né? ser o meu caminho. Uma das 10 equipes da Série A do Baianão, né? Uma dessas, eu espero que seja aqui para eu não ter que sair, mas já tem possibilidade de Alagoas, Sergipe também, que tem um bom trabalho. Mas aí sua preferência é Bahia mesmo? Ficar por aqui? Bahia. Bahia. Melhor, né? Bahia. Tá estabilizado aqui já. E quanto mais perto de Salvador, melhor. Melhor, né, Laelson? Então é isso, vamos ficar ligado aí para ver os próximos passos da carreira de Laelson Lopes. Quem sabe Laelson está de volta aí no comando de alguma das 10 equipes da Série A do Baianão, mas como ele falou também, pode ser que ele apareça lá em Alagoas, em Sergipe. Em outubro ali, né, Laelson? Que você mais ou menos... Porque a gente também está nesse segundo semestre, assumir agora não faz sentido. O período que nós saímos foi um período muito ruim assim, porque a Série D estava encerrando a fase classificatória. E aí, lógico, quem terminou ali com o seu treinador vai para o mata-mata com o seu treinador. Então não vai haver mudanças ali.
O que vai começar agora são alguns campeonatos de segunda divisão, Alagoas, Bahia já teve, mas Sergipe agora no segundo semestre. Acho que aí para cima alguns estados também. O bonde está andando já, né? Melhor não virar o ano. Aí é melhor você esperar para começar um trabalho, fazer pré-temporada, montar ali sua comissão, ajudar, porque hoje não é só o treinador que tem essa incumbência de contratar, ajudar na montagem da equipe, escolhendo características, tudo fica melhor de você iniciar o campeonato dessa forma. Tenho certeza que veremos o Lelson Lopes logo em uma nova equipe nessa temporada aí de 2026. A gente falou da queda para o Ipiranga, Lelson, mas tem também a queda não, tem o lado positivo, que foi o acesso do Vitória para a Série A do Brasileirão. O Vitória vai jogar a Série A do Brasileirão Sub-20 no ano que vem, e você estava à frente desse time do Vitória, comandando. Como é que foi essa campanha? Essa é uma das missões que nós temos, né? Entregar aquilo que nos é ofertado como desafio. E nós tínhamos um grande desafio esse ano. Começamos pela Copa São Paulo no início do ano, que era nos tiraram ali por questão de estratégia do próprio clube. A gente fala, tiramos, perdemos, mas ganhamos, né? 10 jogadores, 10 não, 11, que eram para ter participado da Copa São Paulo. 11 jogadores foram. E nós acabamos, perdão, fazendo a Copa São Paulo sem esse 11 jogadores e conseguimos performar. Saímos nos pênaltis ali no mata-mata, mas jogando em alto nível e revelamos o jogador, como foi o caso do Cauã, o próprio Andrei, o Pedro, que acabou depois tendo uma queda técnica durante a competição aqui. Então, conseguimos revelar jogador esse ano também. E depois a incumbência do Baiano, paralelo ao Campeonato Brasileiro da Série B, que foi o primeiro campeonato. Para você ter uma ideia, Hugo e Thiago, eu já participei aqui das principais competições de sub-20 no Brasil. Taça BH, que não existe mais. Fui vice-campeão, segundo colocado, perdendo para o Grêmio, com o Cruzeiro. Taça São Paulo, Bahia e Flamengo, acabei perdendo. Copa São Paulo, né, também, como é isso? Campeonato Brasileiro Série A, com Vitória em 2018, fizemos ali a final. E agora não existia, apareceu, a gente fez a final também, Campeonato Brasileiro com o Avaí. Agora as competições fora, Dallas Cup, que a gente já ganhou, o SA Cup, Ângelo Doceno subcampeão fora do país, que é na Itália, na Espanha campeão e acesso na terceira divisão. Entendeu? E aquela outra incumbência que não é só ganhar na base. Base é formar, é trazer ativos para o clube. Eu acho que dentro dessa minha passagem pelo Vitória, como aconteceu no Bahia, que a gente falou de Copa São Paulo, teve Rafael Gladiador, teve Madison, que está aí no mercado jogando até hoje, teve Felipe, que foi vendido por Valência na época, para o Sport de Lisboa. A outra passagem minha no Bahia, teve o Jefferson, que jogou no Sport de Lisboa, teve o próprio Eduardo, que jogou, o Anselmo Ramon, que tá até o ano passado estava jogando no CRB, jogou Cruzeiro, jogou em Grandes Clubes, jogou também aqui no Vitória. A gente tem essa incumbência, como a gente falou antes do Nonato, de formar atletas para aqueles clubes que a gente defende, né, de propiciar um ativo. Então, dentro disso, nessa passagem pelo Vitória, eu acho que a gente cumpriu bem. A questão de títulos também nós conseguimos conquistar alguns e a gente sai com a consciência tranquila. A consciência tranquila que fizemos um grande trabalho e as palavras que nós temos em relação ao Vitória agora é de agradecimento pela oportunidade, pela confiança e ficar na torcida, quem sabe um dia de retornar em uma outra condição, talvez até com uma outra função. Perfeito. E agora, para o lugar de Lelson Lopes, o Vitória contratou Rodrigo Chagas, ex-jogador também do Vitória, ídolo do Vitória, e agora ele reencontra o Sub-20 do Vitória, ele também que já teve uma passagem anterior. O que é que dá para falar do Rodrigo, Lelson? Rodrigo, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto no Bahia, eu era do 20, ele era do 17, depois eu vi a ascensão de Rodrigo, fazendo seus cursos de educação física e de licença, a gente viu que tivemos a oportunidade de nos enfrentarmos ali em 2021, eu pelo NIRB e ele pelo Vitória, recém tinha assumido o time, acabamos empatando ali no 3-3, e a gente vê um treinador de ascensão muito grande e a gente espera que ele agora, tendo a oportunidade, possa fazer um grande trabalho diante da equipe do Vitória. Não é fácil, porque a gente sabe das exigências, são competições Série A, o nível é outro. A gente precisa contratar alguns jogadores para a Série A, senão a gente vai ter extrema dificuldade, porque aquela geração que sustentou até agora, essas duas Copas São Paulo, que era a geração 05 e 04 já foram, mas 05, essa geração encerra o seu ciclo de sub-20 agora, e vai ter que receber essa geração 06, que a gente estava preparado para ir para a linha de frente, e 07 e 08, que está chegando, que os meninos que estão disputando 17 esse ano. Então não é fácil esse momento de transição e de reformulação que eu alcancei quando eu entrei no Vitória, para que você possa performar.
Eu queria te perguntar, Laelson, antigamente a gente não via tanto jogador de base subindo assim pro profissional antes de encerrarem as competições, né? Hoje é algo mais comum, né? Copa São Paulo, Sub-20, enfim. Isso acaba desmembrando toda uma equipe que tem tido um processo ali, né? Inclusive a Série D, né? Como a gente falou aqui anteriormente. Vocês iam bem na Série D e tudo, aí acabou que chamaram jogadores e aí vocês acabaram dando uma baixada no nível. Quão desgastante isso é pra vocês? A gente sabe que faz parte do processo, que o jogador também é importante pro profissional, mas na maioria desses casos os jogadores eles não jogam, né? Então eles sobem pra poder estarem relacionados ali, treinar, mas às vezes acaba não jogando. Então isso acaba desgastando vocês em algum período, porque é chato, né? Você tá num processo de bom ali e aí do nada os jogadores irem embora e você perder ali a mão do time, né? Eu olho isso como um copo meio cheio, meio vazio. Eu sempre olho como meio cheio, eu procuro passar para os atletas. Quando a gente perde o jogador para o profissional e ele consegue ter minutagem, jogar e virar um ativo, a gente perde ganhando. Sim. Lógico que a competição em si que nós estávamos disputando no ano passado com Itabuna teve um impacto que a gente não conseguiu ir à frente. A Copa São Paulo desse ano, principalmente, que a gente preparou o time o ano passado para esse ano chegar e buscar posições maiores e mais longe na Copa. Quando você tira 11 jogadores, você perde. Mas a gente queria ganhar se esses jogadores de fato tivessem sido usados. E aí é uma política do treinador, às vezes é do clube, às vezes do treinador, mas contrataram muito. E meio que ocupou o espaço dos meninos que subiram. E eles ficaram meio que ali desmotivados, e são seres humanos, né? E baixaram um pouco o nível de rendimento. Eles já entraram com esse nível de rendimento baixo já no brasileiro. E a gente teve que buscar ali uma nova motivação. Então é aquela coisa, a gente sofre o impacto base de um clube que tem uma certa dificuldade orçamentária para contratar, acaba sendo esses jogadores que vão. É que eu dizia para eles, a janela da base nunca se fecha. Essa janela da FIFA, ela se abre e se fecha. Exato. Mas a da base, vocês precisam performar. E isso eu fiz eles se motivarem até para chegar numa final de brasileiro. Sim. Vocês precisam performar, porque essa janela, se faltar qualquer jogador, assim que fechar a janela, daqui até o final do ano, essa é a janela que vai estar sempre aberta. Então vocês têm que performar, porque a prateleira está muito alta, que é Série A, para vocês conseguirem jogar. Então com esse discurso eu conseguia motivá-los, e é aquela coisa, quando tira no meio da competição, sempre há uma perda, como tirou agora nessa fase que a gente sai do brasileiro com problemas psicológicos, né? Porque o jogador dá aquela queda. E quando tira 7 jogadores que vai para o profissional, a gente perdeu um pouco de rendimento e já tinha esse problema emocional deles e acabou combinando com essa saída nossa na oitava de final e, consequentemente, com a minha saída. Mas faz parte do contexto, a gente que está aí no futebol sabe que isso existe e tem que estar preparado para isso. Hoje a Copinha é mais prejudicada nesse sentido, porque antigamente a gente tinha todo Era meio que um mantra, né, de todo torcedor no início da temporada, assistir a Copinha para ver quem é que ia sobressair na temporada, porque os clubes esperavam esse jogador disputar a Copinha para depois chamarem os que se destacaram pro profissional. Hoje em dia, no meio da competição, clubes como Flamengo, Palmeiras, por exemplo, eles tiram esses jogadores e sobra o que tem lá, entendeu? O calendário, eu acho que é o grande vilão. O atleta de futebol, ele é um ser humano. Sim. Então, um atleta que esse ano vai jogar até ali, véspera do Natal, salvo engano, né? Não tem como no dia 15 de janeiro, ou 14, ou 17, que Natal já é 25, né? Ele vai jogar até acho que de 22, 20, alguma coisa. Ele iniciar uma pré-temporada, ele tem que ter um mês de descanso, iniciar uma pré-temporada e já sair performando. Então, a maioria dos clubes tem usado um sub-23 ou sub-20, como o Flamengo. Então, tira seu time principal da Copa São Paulo para poder jogar o início do regional. Sim. Lógico que alguns jogadores da base se aproveitam e são fixados ali no profissional. Outros retornam para a base. Esse jogador que retorna, já não retorna com a cabeça boa. Você tem que fazer um trabalho, entendeu? Mas hoje, eu sempre digo, eu acho que a Copa São Paulo, o ideal é que ela volte a ser sub-18. Ou sub-19, porque assim os jogadores mais velhos, eles vão servir ao profissional e não compromete muito a qualidade da Copa São Paulo, que tem comprometido, porque aqueles grandes clubes hoje, o Vitória esse ano tirou 11 atletas, o Flamengo praticamente tirou o time todo, o Vasco ano passado no meio da competição levou 5, 6, o Atlético Paranaense já vem com um time sub-18 há muito tempo, o Santos, então, a maioria dos clubes que estão na Série A, e alguns da Série B, já não estão mandando suas equipes principais para a Copa São Paulo. Então está comprometendo a qualidade da Copa São Paulo, porque alguém tem que começar os campeonatos regionais no dia 14, 15, 17, porque os jogadores da equipe principal não têm condição humana
nem tempo para se preparar para disputar um regional. Então está acabando, e que isso aí está dando essa distorção, tanto na Copa São Paulo, como no início dos campeonatos regionais. Vamos ver se essa mudança no calendário do ano que vem vai contribuir para que essas coisas ocorram menos, né? Alguns ajustes têm que ser feitos para que não prejudique nenhuma competição nem a outra. Perfeito, esse é Laelson Lopes aqui no BN na bola dessa terça-feira. Toda terça-feira, às 19 horas, a resenha é aqui no canal do Bahia Notícias no YouTube. A resenha esportiva do Bahia Notícias é aqui no BN na bola. Convido vocês a acompanhar os próximos episódios também, porque a resenha tá muito boa. E agora, Laelson, eu queria falar com você sobre um dos jogadores com maior promessa que o Vitória tinha na base, que é o Fábio Soares, né? O Fábio Soares, você até citou ele durante uma das suas falas, citou da geração que ele faz parte, né? Essa geração de 2004, ele é de 2004, tá fazendo 20 anos agora, e sempre houve muita expectativa em cima de Fábio Soares, o Fal atuar ali com a camisa do Vitória. Ele chegou a ter uma multa de 50 milhões de euros, né? Mais de 260 milhões de reais, e em junho agora acabou a passagem de Fal pelo Vitória. Ele se transferiu para a Ferroviária, foi jogar a Série B do Campeonato Brasileiro lá pelo Clube Paulista. Queria entender o que aconteceu com essa promessa do Vitória, Laelson, um dos grandes nomes da base do Vitória, e que, como você já falou, ele não conseguiu performar, não teve aquela sequência de jogos também no profissional, né? E acabou saindo do Vitória, um desfecho que um ano atrás, 2 anos atrás, ninguém esperava. A expectativa e a perspectiva era ver Fábio Soares jogando com a camisa do Vitória e sendo até um destaque. Então tem toda essa questão da pressão também, né? Essa questão da expectativa que o jogador de base tem que lidar. E ele era um cara com uma multa de 50 milhões de euros, então os olhares já ficam mais atentos. Então eu queria saber o que aconteceu com esse jogador, Laelson, na sua leitura. Fazendo aquela analogia que eu fiz dos grandes desastres, nunca é uma coisa só, é multifatorial. Então o jogador ele deixou de participar esse ano da Copa São Paulo, no início do ano. O ano passado ele deixou de participar do projeto do Itabuna para ficar no profissional do Vitória. Ele não joga a Copa São Paulo também para ficar no profissional, né? Para ficar no profissional. Ele jogou a do ano passado, desse ano ele não jogou. Ele aí voltou para jogar o Brasileiro Sub-23, aí ele conseguiu ganhar ritmo. O que acontece com esses atletas? A partir do momento que você sobe e você não faz jogos, você vai perdendo ritmo de jogo. Sim. Quando precisa de você no profissional, você está sem ritmo, então você joga mal. E o jogador chega um período que ele joga mal quando precisa, ele perde a motivação e ele fica só completando o treino. Olha quantos fatores eu já falei aqui, entendeu? É multifatorial. Aí a cabeça do jogador, de você motivá-lo para jogar uma outra competição de 20, dele descer depois que já criou toda aquela expectativa do empresário, da família, da própria torcida, da imprensa, esse jogador voltar no jogo. Então é um trabalho que você se autoestimula e depois você se deprime. Se autoestimula e se deprime a nível dos seus anseios. E eu acho que tem uma hora que o Fal chegou uma hora e disse, já que eu não vou jogar aqui, aconteceu com ele, com o Luiz Miguel, eu prefiro ser emprestado, eu prefiro um outro tipo... No caso do Fal, ele foi realmente vendido, né? Terminou o vínculo dele. Foi feita uma parceria. O Vitória continua com 45% dele. Continua com um percentual, que foi a chance assim do que o clube teve, já que ele não queria assinar mais o contrato, não queria renovar, de não perder 100% do atleta. Mas assim, essa situação ocorreu bem antes, porque o jogador estava motivado. Pós-Copa São Paulo do ano passado, ele voltou em alta. Estava bem, né? O São Paulo queria, mas não queria comprar, queria vendido, e o clube certamente foi sábio não emprestar. Mas aí São Paulo queria ele por empréstimo? Por empréstimo, mas não queria coisa. Então o clube, como tinha perspectiva e tinha objetivos dentro do próprio profissional, o deixou. Mas aí houve muitas contratações. Luan, aquelas coisas todas, acabou que o moleque perdeu espaço. E o treinador, naquele momento... Foi o que a gente estava falando aqui no começo, né? Muitos jogadores chegam e acabam tirando o espaço deles. Então, sim, não sei. Aí vai dizer, culpa do treinador? Não sei. Culpa do clube? Não sei. Eu sei que quem sofre é o jogador. E o jogador ele vai perdendo aquela motivação e seu melhor momento.
Aconteceu isso com o Fal, aconteceu isso com o Luan, aconteceu isso com o Miguel, entendeu? Então é multifatorial. Então você não pode botar foi culpa disso, culpa daquilo, culpa do outro. É uma série de situações que, lógico, tem que ter o aprendizado com isso tudo para que não se repita nos próximos anos. Inclusive, os próprios treinadores que chegam, eles têm que chegar já com uma orientação do clube, entendeu? E eu acho que está se tendendo para isso hoje no Vitória. Sim. Entendeu? De ter essa orientação realmente. A base está cada vez mais se capacitando e vai continuar se capacitando para que possa ter essa exigência. Não, agora eu posso. Porque houve um investimento na base, nós estamos jogando o Campeonato Brasileiro de Série A, o jogador brasileiro de Série A, eu falo sub-20 e as competições principais. Então, esses jogadores agora, eles podem pleitear de uma forma mais forte, a própria gestão do clube, pleitear que esses jogadores tenham mais oportunidade, que é todo um processo, né? Exato. Antes nós não tínhamos essa minutagem de Série A. Então, lógico que os treinadores que aqui estavam não tinham aquela maior confiança. Agora, com essa minutagem de Série A, de brasileiro, essas minutagens que a gente está tendo de Copa São Paulo e logo talvez comece uma fase internacional do Vitória, existe esse projeto, mas ainda não foi efetivado. Já teve competição do 17 esse ano, o ano passado na Argentina, entendeu? Então a gente vai aos poucos, esse ano também já teve competição, esse calendário de fora que vai dando uma minutagem de alto rendimento e qualificada, para que esses atletas, de fato, quando chega ali no 20 ou até mesmo no 17, ele pode saltar a categoria, se for um excepcional e já ir para o profissional, chegue melhor preparado. Então eu acho que todo esse processo está acontecendo, como eu disse, é um processo, e as coisas são multifatoriais, daí o FAO ter sido, assim, digamos, o exemplo que a gente pode dar de que realmente a gente precisa traçar novas rotas, um novo planejamento. Ô, Léo, deixa eu te perguntar, você chegou a treinar o Alisson Santos, que jogou no Vitória na base? O Alisson, eu não cheguei a trabalhar direto com ele, mas ele treinou comigo, não em competição. Sim. E o Alisson, no momento que ele chega no Vitória, aí era a gestão do Carlão, a gente acompanhou, foi um jogador que Carlão disse, o moleque é pequeno, mas ele tecnicamente é muito diferente, vamos deixar ele aí, não vamos exigir nada dele agora, vamos trabalhar, vamos deixar ele, e assim foi feito com o Pedrinho. Sim. Que acabou sendo vendido para o Paranaense, o lateral na esquerdo. Rússia, que era um jogador muito franzino, e o Alisson era assim, e aquele jogador que tecnicamente era muito excepcional. E foi provado que estava certo lá atrás, tanto em relação ao Pedrinho como ao Alisson. Isso que eu ia te perguntar, porque teve toda aquela questão do empréstimo dele, da contratação dele para Ponte Preta, o Figueirense não foi. Ele foi emprestado pro Figueirense, ele começa a destacar lá no Figueirense. Figueirense vai para Portugal e agora está no Sporting, né? Mas isso é um artifício que um clube como o Vitória tem que ter, como emprestou o Lauan agora, como emprestou o Miguel, como emprestou o Breno. Exato. Entendeu? O FAO, infelizmente, não renovou. Porque o que desenvolve é a minutagem, né, Léo? Não tem jeito. É botar o cara para jogar, independente. Uma vez um dos treinadores referência que eu tenho, que é o Pepe Guardiola, foi perguntado que tipo de treinamento ele faz para melhorar a tomada de decisão. Você sabe qual foi a resposta dele? Jogar. O que melhora, lógico, o cara tem que ter a condição técnica, tem que ter o nível técnico, mas o que melhora a tomada de decisão não é treinamento, é jogo. Treinamento, ele te dá aquela condição de você raciocinar melhor no jogo. Mas tomada de decisão é jogar. E esses jogadores que, às vezes, a diretoria do Vitória, ou a gestão de futebol do Vitória, vendo que eles estão sem oportunidade agora, tem que fazer o que fez com o Miguel, com o Lauan e com o próprio Breno, emprestar para que eles possam lá ter essa minutagem e retornar em um outro momento na condição melhor, mais consciente, mais firme, mais... E quando retornarem, o clube tem que ter essa perspectiva de colocar eles. Agora eles já rodaram, já foram bem lá, aí já volta com uma outra possibilidade. É engraçado que ele falou dessa questão. Uma rede, né? Uma coisa leva a outra. Essa questão do Guardiola, porque tem o exemplo do Palmer, né? Que ele não jogava muito no Manchester City, foi pro Chelsea e agora é os melhores do mundo. Tá arrebentando, né? É porque são 11 jogadores, né? E nessa posição, por exemplo, de meia, de ponta, de atacante, são duas posições. Então, é muito jogador bom no mundo. É muito jogador bom no mundo. Isso acontece no City, acontece e outra no coisa que a gente tem que saber saber onde botar o jogador, né? Que eu procuro preparar os jogadores enquanto estava ali sobre o meu comando. O Vitória não vai formar jogador só para jogar no Vitória. A gente vai fazer jogador para o mercado. E o mercado você tem prateleira A, prateleira B, prateleira C, prateleira D. Pelo menos a nível de brasileiro nós temos essa prateleira. Exato. Vocês têm que procurar se encaixar nessa prateleira. Lógico que tem que estar... Vocês nunca estiveram tão perto de uma Série A. Não percam essa oportunidade. Era o meu discurso com eles. Trabalhe, entregue o máximo, treine o máximo, porque vocês nunca vão estar tão perto de uma Série A. Entendeu? Era uma forma de motivá-los. Com certeza, o clube precisa ter esse elo, né? Essa metodologia de maturou na base, vai colocando e vai dando essa minutagem para não tirar os minutos dos garotos com contratações que não vão dar certo, né? E aí acaba
prejudicando o clube. Eu estou aqui até com os últimos jogos aqui, as passagens do Fal Soares, né, do Fábio. Ele ainda não jogou pela Ferroviária, né? Ele está lá agora, ele ficou no banco aqui em 5 jogos seguidos, mas ainda não conseguiu estrear. Então, para você seria mais uma questão de colocar o cara para jogar e ver se eu que já tive do outro lado, ou seja, de times que recepcionam jogadores que vêm de Bahia e Vitória, às vezes, você se colocando no lugar do outro treinador, você tem ali um jogador já veterano, que lhe sustenta, que dá resultado, que a torcida, a diretoria daquele time confia, e chega um jogador novo. Você vai botar aquele jogador que sustenta. O melhor para o clube, como Vitória, digamos assim, a melhor estratégia, mas nem sempre você tem ela à disposição, é fazer o que o presidente Fábio Mota fez o ano passado. Pega o Itabuna, comissão técnica do Itabuna, do Vitória, entendeu? Bota os jogadores do... Aí a chance dele jogar como aconteceu ano passado vai acontecer. Sim. Mas quando chega emprestou o Lauan ano passado, retrasado pro Campinense. Chegou lá, Lauan não jogou. Não joga, né? Emprestou depois pro São Bento. Lauan não jogou. Aí é complicado. E agora falta uma coisa. O Luiz Miguel foi pro Botafogo. Vai jogar pouco, porque ali deve ter algum jogador mais velho que dá mais confiança pro treinador ou pra torcida. Por isso que essa parceria com o Itabuna foi tão precisa. Esse tipo de estratégia, digamos assim, por exemplo, pode pegar um campeonato desse, um time desses que subiu agora para a primeira divisão. Vamos supor que o Vitória possa fazer uma estratégia como essa. Entendeu? Ou o próprio campeonato baiano, repatriar algum desses jogadores e disse, agora você vai jogar. Entendeu? Perfeito. Que os jogadores são do clube, ainda é um ativo. O Breno é um ativo do clube, o Miguel é um ativo do clube, o Laon é um ativo do clube. Vocês vão ter mais oportunidade. Agora façam por onde? Porque o jogador tem que performar também. Não é só botar ali. Ele tem que performar. Essa é uma estratégia. Outra estratégia é você pegar um clube, tipo o Galícia subiu. Vamos montar ali, pelo menos botar ali 80% do elenco, esses jogadores nossos que estão rodando aí para a gente ter perto, controlando. É uma parceria mesmo ali, né? É uma parceria como foi feita com o Itabuna. É uma outra estratégia, como eu disse. Existem várias estratégias, umas dão mais certo, outras menos. Mas tem que ter alguma. Tem que ter uma metodologia, né? Tem que ter um passo a passo. Uhum. E vamos ver agora os próximos passos, né, dessa gestão do Vitória da Base. Eu quero falar com você sobre essa mudança que teve ali na gerência, que o Ricardo Amadeu acaba assumindo com a saída do Tiano Gomes, né? Ele acaba saindo e o Ricardo Amadeu assume essa gerência de futebol. Mas antes, Laelson, até a gente já está chegando na reta final, a resenha é muito boa, a gente poderia falar de vários outros assuntos aqui. Com certeza. Vamos tentar falar um pouco também sobre um pouco da carreira profissional de Laelson, mas antes, para a gente arrematar aqui Vitória, finalizar, o Vitória fez um movimento recente, em julho. Ele trouxe um garoto argentino para a divisão de base, para o Sub-20, chamado Alejandro Almaraz, um jogador que estava lá no futebol argentino e jogava no Nueva Chicago, é isso mesmo. Novo ainda, 19 anos, mas é um movimento que o Vitória faz de garimpar esses jogadores já para a divisão de base. O que é que você acha desse tipo de movimento, Laelson, com jogadores assim de fora? A gente, antes da nossa saída, a gente já vinha conversando com o próprio Ricardo sobre essa possibilidade. Nós não tínhamos ali no 17, na categoria 08, suplência, reposição para todos os 05 que sustentou o time ao longo desses 2 anos. Então seria necessário um investimento em contratações de jogadores com 18, 19 e em alguns momentos extremos até com 20, para que no ano que vem, e na própria Copa São Paulo, ainda tem a Copa Atlântico antes disso, que é sub-19, que é em Recife, em novembro, início de dezembro, que a gente que se tivéssemos ali uma reposição para equilibrar essa defasagem, que não vamos ter todas as peças, tem algumas importantes no 17, mas principalmente zagueiro, lateral, tem algumas importantes, mas não ia ter essa reposição à altura dos 05 que estavam encerrando o ciclo. Entendi. Então, sequência, eu acho importante. Mais compor o plantel ali e quem sabe... seria um reforço. Esses jogadores que vêm com essa perspectiva... Já vem com de ser protagonista ali na base, linha de frente, protagonista no 20 e já com olhar para o profissional. Sim. Então, é uma estratégia de emergência, certo? Que a gente espera, e esse era o nosso desejo enquanto estava lá, e eu vejo que essa também é a preocupação dele, que ao longo dessa formação de quem vem do 15, quem vem lá do sub-9, né, que vai chegando até chegar no 15, que chega na base, no 16, no 17, no 20, que lá na frente precise trazer menos. Mas hoje ainda como estratégia, o Vitória tem que buscar o mercado, fazer esse tipo de contratação
emergencial para suprir aquelas vagas que nós não temos coberta dentro das categorias menores que vão chegar ao 20 agora. Então é importante esse tipo de estratégia, já vinha sendo discutida, né? E lógico, agora está sendo efetivada e a gente espera que possa trazer os efeitos que... Então um jogador desse aqui também ele já pode pintar no profissional, né? Vai depender dele. Deve a oportunidade dele é com certeza. Já traz com cara esse perfil. Com 19 anos já. Nenhum jogador que vai ser contratado por 20, e essa era a filosofia. Ficar só na base, né? Você não pode trazer só pensando na base. Porque aí também você tem que ter um olhar. Vai durar um ano a passagem dele, né? Entendeu? Você tem que já ter um projeto. Ter essa projeção. Você chegou a ver algum vídeo? Chegou a conhecer esse jogador? Chegou a ver que sabia que tinha esse nome sendo ventilado, como tinha um outro atacante que também estava fora do país, eu não me lembro agora o nome, porque a gente estava muito focado no brasileiro, em subir, o acesso era importante. Perfeito. Graças a Deus nós conseguimos, mas já havia alguns nomes que o departamento de mercado, que é um departamento novo do Vitória, já vinha filtrando, mapeando, e agora começou a chegar esses atletas, que é o que vai dar essa nível de performance para as competições que restam do ano. Agora está no Campeonato do Nordeste, depois virá a Copa Atlântico, que é a Sub-19, depois Copa São Paulo, e aí virá as competições brasileiras Série A que vem, Campeonato Baiano e diante. Mas a reformulação, é por isso que estou dizendo, é um momento muito delicado do 20 do Vitória, que é um momento de reformulação, e esse momento de reformulação tem altos e tem baixos, não vai ficar só aqui. Massa. Entendeu? E essa mudança na gerência agora, o novo comando com o Ricardo Amadeu? É um processo natural, é uma oportunidade. Por que não deu certo lá com o Tiano? O que é que aconteceu? A questão do Tiano, pelo menos o que ele passou pra gente, foi mais uma questão de filosofia, de trabalho, do que ele entende, do que o próprio clube entendia. Você chegou a contar que ele perdeu alguns dos profissionais que Ele perdeu alguns profissionais que eram assim da confiança dele, como foi o caso do Carrite, que era o coordenador de captação. Depois o Matheus achou uma proposta melhor para ir para o Cuiabá, acabou indo embora. Sim. Aí teve o próprio o menino que era de saúde e desempenho, o David, que acabou indo também para o Cuiabá. Ou seja, a rotatividade hoje na gestão da divisão de base ela é muito grande. Tem gestores hoje que ficam um ano num clube e já tem uma proposta melhor, ou às vezes a filosofia dele não se encaixou, ele sai e vai para outro clube. Essa rotatividade hoje, antes era só no profissional, né? Que era o diretor de futebol e os treinadores. Ela vem agora, já alcançou a base, principalmente nessa questão dos gestores. Então no Vitória você acha que tem muita mudança ali ainda? Não sei se tem muita mudança, mas essa mudança agora foi uma mudança realmente encorpada, significativa, porque mudou o gestor, mudou o coordenador, mudou o treinador do 20 e comissão toda. Mudou, e isso acabou ajustando as outras comissões. Sim. E agora é o momento deles de mostrar que a mudança tem que ser positiva. O presidente ele dá toda a autonomia, entendeu? Toda a autonomia. E a gente entende. Então você acha que não tem o que reclamar de Fábio Mota em relação à base? É um cara não. É um cara que deixa trabalhar. Ele cobra. E coloca mais mas ele deixa à vontade para fazer o trabalho. Pronto, Léo. A gente está chegando na reta final e a gente falou muito sobre esse momento de reconstrução, né? Da sua chegada a partir de 2023. Sim. Você já vive um momento de reconstrução da base do Vitória, que é justamente quando o Fábio Mota assume. O que era que acontecia antes que o Vitória chegou a esse ponto de ter que reimar, ter que voltar atrás? Primeiro, o afastamento das competições a nível brasileiro. O Sub-17 tinha perdido espaço a nível brasileiro, aí a Copa do Brasil ficou de um jogo só, a gente acabou não dando sorte naqueles jogos contra o ABC, tanto em um ano como no outro. E o ano passado e o ano retrasado. Eu falo antes até de você chegar. Ter batido na Série C. Ter perdido o ranking. Entendi. Ter baixado muito o orçamento. Então isso já influencia na base, né? A base fica mais fraca. Quando você chega na Série C, seu orçamento praticamente vai para zero. E isso aí foi minando a base do quando você está no avião que diz, as máscaras vão cair, né? Bote primeiro em você, depois bote numa criança ou bote no idoso, que não seja incapaz. No momento que você bate numa Série C, o recurso tem que ir para o profissional. Entendi. Então a base perde recurso e se enfraquece. E antes mesmo de chegar na Série C, o Vitória passou muitos anos na Série B, né? Foi na Série B, brigando para não cair para a Série C. Perdeu o ranking, perdemos as competições nacionais, os times se enfraqueceram da base porque o foco do recurso oxigênio financeiro foi todo para o profissional para chegar à Série A de novo. Entendi. Antes dessa reconstrução de 2023, então, qual foi o melhor momento do Vitória antes dessa queda, né? Você acha que foi um momento ali de ainda com Elkerson, com o Gabriel Paulista ali em 2013, 2014. Você fala mais atrás. Mais atrás, porque eu tô tentando traçar uma linha do tempo, né? Onde o Vitória. Tem um momento que o Vitória revela muito jogador, Gabriel Paulista, tem um momento. Eu acho que até ali o Elkson. Anderson Martins. O Elkson, Xavier.
aquela galera que... O Ex já era 89, é bem mais novo. O Xavier já era 80. O Xavier é ali de Matusalém, Alain Delon e tal. Milica, Moisés. Essa fase do Elkson, Também perdemos aí por desastre, como eu disse, o Arthur Maia, que era uma geração mais nova. Teve o aí vem o Wallace, que é o José Wellison, né? O José Wellison. Já é uma galera de 2010, que é 2005, que é essa galera mais recente. Alguns jogadores foram negociados ali mesmo, como o próprio o Gabriel Paulista, que é uma geração aí próxima dessa aí que a gente tá falando, entendeu? E aí quando cai pra Série B ali em 2015, começa a já ter um primeiro baque. Baque. Ali tem um primeiro baque, que você vai pra Série C, você volta... Esse subiu e desceu muito, cria um vácuo. E esse vácuo pesa na base. E aí você perde gerações que poderiam estar chegando. E o Vitória teve esse segundo vácuo quando cai para a Série C, que aí o presidente Fábio Mota traz de novo para A. Esse segundo vácuo, eu chego no momento dessa reconstrução. Sim, já com o Fábio Mota. E a gente consegue ali primeira etapa de reconstrução. E agora com essa nova gestão é dar continuidade a essa gestão que iniciou ali com o Thiago Noronha, com o Carlão. Sim. Que eu chego nesse momento com o Thiago Noronha e com o Carlão. Entendeu? E ali se inicia essa etapa de reconstrução, que a gente já começa a ter resultado a nível de... Porque o 20 é que puxa. O profissional puxa tudo. E o 20, depois do profissional, é que puxa o restante da base. Quando o 20 começou a performar, aí que foi justamente o momento que o nosso presidente Fábio Mota ele direciona um pouco mais de recurso, de atenção, porque o time já estava na Série A. A gente já estava ali nesse momento de reconstrução, que aí pega Fal, Breno, Miguel... que aí já é reconstrução mesmo, né? Porque antes disso, ali em 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021... São anos muito duros para a torcida do Vitória no profissional e isso acaba resvalando na base, não tem jeito, né? Aí são anos que o Vitória ou brigava para não cair para a Série C, ou caiu para a Série C, como foi em 2021. Isso, então essa queda, e quando você leva muito tempo, que você vai para B, da B vai para C, impacta na base. Aí quando você chega na A de novo, aí você começa a reconstruir a base, que é aquela coisa, ou eu direciono um recurso para o profissional para subir de novo, ou eu direciono um recurso para a base. Então, essas quedas sequenciadas, tão pouco curto de espaço de tempo, ela provoca esse tipo de impacto na base. Perfeito. Você está sempre com a base em reconstrução. E ao ver, os outros times não tiveram esse impacto. Entendeu? Então, eles se mantiveram aqui o tempo todo para a gente alcançar depois, com 20 esse nível. Leva um pouco mais de tempo, mas aí nós, com a Thalia e com a experiência, chegamos a tirar um Vasco, brigamos em alto rendimento na Copa Atlântica com o Flamengo, ganhamos do Flamengo, empatamos com o Botafogo, ganhamos do Vasco, pegamos trabalhos de tempo que não teve esses altos e baixos e igualamos. Agora é dar continuidade, porque nós já chegamos em um patamar que tem que dar continuidade agora, porque a gente já está aí na Série A há 2, 3 anos, não é isso? Então agora já tem competição, já teve B, já teve Série D com Itabuna, B esse ano, Campeonato Brasileiro Sub-23, então o nível de competência desses jogadores que vão seguir já vai estar num nível melhor para dar continuidade o ano que vem. Perfeito, a virada de chave foi rápida, né? Para quem estava tão mal assim, tão desorganizado, foi uma reconstrução bem rápida, bem pelos atalhos. Exatamente, o Vitória já está com outra cara, já tem outra perspectiva, isso é bom para o futebol do Vitória. A gente está chegando na reta final aqui do BN na Bola com o Laelson Lopes, resenha muito boa, muito produtiva. A gente poderia estar falando muito mais coisas aqui. Você já é um convidado de casa, Laelson, então as portas do BN na Bola estão abertas. Vai pedir música. Vai pedir música e quando você acertar o seu próximo clube, vocês, com certeza. Fala pro Bahia Notícias, né? Dá aquela ligadinha, tô indo para lá que a gente vai repercutir e te chamar de volta aqui pro BN na Bola. Com certeza. Obrigado a vocês pela pela oportunidade de falar não só da minha carreira, mas dos nossos projetos, daquilo que a gente realizou enquanto com certeza, muita coisa, Laelson. Parabéns, viu? Parabéns. É importante para a nossa carreira e é importante também para o público em geral de saber que realmente o Sub-20 do Vitória, e quando eu estive no Bahia e em outros clubes, estava em boas mãos. Não só por mim, mas pela minha comissão. Eu tinha uma comissão formada pelo Neto Rubenal, super experiente, tanto com a equipe profissional, pelo Ricardo Palmeiras, que também treinador de goleiro do Bahia por muitos anos. É comissão fixa lá do Vitória? Nós éramos a comissão, mas essa comissão saiu e agora foi formada uma nova comissão aí com um novo treinador. E a gente deseja sorte para eles, porque a instituição está acima de tudo.
Com Não certeza. só para a nova gestão, mas para o sub-20. Eu acho que a instituição está acima de tudo. E a gente continua torcendo principalmente pelos atletas, aqueles que passaram pelas nossas mãos, para que eles possam ter, não só dentro do Vitória, mas aqueles que saíram, uma carreira realmente vitoriosa. Massa, massa. Valeu, Laelson. Thiago Tolentino, boa noite. Boa noite, Hugo. Obrigado, Laelson, mais uma vez pela sua participação. Quero agradecer também a todo mundo que participou do nosso programa e também lembrar a vocês que a gente também tem outros programas aqui da casa. Temos o Projeto Prisma para poder falar de política, Elas em Cena, Bold Steps, enfim. Temos uma gama aí de programas para você acompanhar aqui no YouTube do Bahia Notícias e também lembrar que a gente está também na Antena 1 Salvador de 7 às 9 da manhã, todo dia com Mário Cileiro e Rebeca Menezes. Acompanhe a gente lá que eu também estou por lá falando de esportes e muitos outros assuntos também. E aguardar vocês para a próxima terça-feira, né, às 19 horas, aqui novamente no YouTube do Bahia Notícias. Exatamente. Agradeço também a Tito, nosso operador aqui, que está substituindo Igor Barreto. E tá mandando. Deseja melhoras também. A gente deseja também melhoras ao nosso grande Igor Barreto, operador aqui do Bahia Notícias. E Tito aqui dando conta do recado também. Outro craque, mais um da equipe do BN na bola aqui no Bahia Notícias. Agradeço a todos vocês que assistiram. Laelson, só então pra gente arrematar mesmo. Fala um pouco não só relembra um pouco dos clubes que se passou profissionais. Além, a gente falou muito sobre base hoje aqui no BN na bola. Mas tem todo um currículo aí como profissional também, Laelson. Dá uma lembrada aí pra galera. Eu vou tentar aqui não estourar seu horário. Em Goiânia, o Goiânia, Série C. Em Minas, o Itaúna, módulo 2. Em Sergipe, o Confiança, o Boca Júnior e o Itabaiana na Série D. Em Alagoas, o CSA, o Asa, que eu fui campeão, o CSA também ganhei título. Cururipe, Santa Rita, Corinthians Alagoano. Acho que não me faltou algum. Na Espanha, o Sociedade Deportiva Juvenil. Essa passagem interessante também, né? E aqui na Bahia, praticamente todos de Salvador, Ipiranga, Galícia, Real Salvador, o NIRB quando veio e praticamente todos de Salvador. Do interior, Juazeirense, Catuense, Itabuna nessa participação aqui, Colo-Colo, teve mais clubes aí, Camaçariense. É muito clube. Grande currículo. A gente vai falar sobre isso na próxima vez que você vier aqui, Laelson. Com certeza. O convite já está feito. Quando você acertar o seu novo clube, estamos aí à disposição. A gente vai te chamar de novo, a gente vai bater novamente essa resenha. Lembra do Bahia Notícia quando você acertar, que a gente vai faz o contato, te assim convidar. Um novo caminho aí para frente. Coisa boa. Já veremos Laelson com um novo projeto, com esse grande currículo que ele tem e esse grande trabalho, né? Grandes trabalhos de Laelson Lopes no futebol baiano e no futebol brasileiro. Agradeço a todos vocês que acompanharam mais uma edição do BN na Bola. Terça-feira, às 19 horas, a gente volta com mais esportes aqui no YouTube do Bahia Notícias. Até a próxima.